Olá, bom dia, são 6 horas e 1 minutinho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Notícia de Frente, que começa agora aqui nessa bancada, muitos assuntos importantes hoje. Vamos falar sobre a pressão dos Estados Unidos, que fez o Brasil assinar acordo para zerar a emissão de metano. Vamos falar também da Câmara de Vereadores. Será que emplaca a comissão processante contra o prefeito afastado, Emanuel Pinheiro? Tudo isso e muito mais agora. Mas antes, aquele bom dia especial para você aí em casa. Bom dia, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gaviria. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos e especialmente a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Uma ótima quarta-feira a todos nós. Que assim seja a todos nós. Bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Bom dia a quem nos assiste. Semana mais curta, mas com muitos assuntos aí para a gente debater. Né? Verdade, bem mais curta, né? Tem um feriado, tudo muda. Hoje já é quarta-feira, tá passando rápido demais. Eu digo de vez em quando aqui, Daniel, nessa bancada, amanhã a gente já vai estar cortando aí o peru do Natal, porque o tempo tá voando, né? Inclusive, acho até que isso acontece todo ano, mas já estão vendendo o panetone tem uns 2 meses já. Eu acho. Olha, se está vendendo, eu não sei, mas que os panetones estão disponível, né, nos supermercados, estão, Sim. porque eu dei uma olhadinha no preço, Kleber Lima. Você já deu uma olhada no preço do panetone? Não, eu não gosto de panetone e eu não tenho mais criança para dar panetone, então desse eu tô livre. Eu adoro panetone. Nem aquele chocolatezinho. Gota de chocolate. Não, pois é, gente, compre. Não, compre. Não quero assustar ninguém, não. O mercado Quem precisa quiser me dar faturar. panetone, troca por bacalhau. Olha só. Muito mais caro. 1 quilo de bacalhau no lugar do panetone, gente? eu aceito. Bacalhau no Natal, mas tudo bem. É maravilhoso. Tá bom, você tá muito Isso aí. sofisticado hoje, viu? Comecei aqui com Bacalhauzinho, assim, um simples panetone, você já foi para a ceia principal. Simples, tem panetone aí que custa, já viu o preço de de determinadas marcas aí, panetone é quase, dá para uma tanqueada de gasolina. Panetone gourmet, né? Que é a maior referência de preço que eu tenho hoje. Da gasolina Um que tanque de você nem gasolina. abastece. Tá rico. Né? Tá rico. Hoje é ostentação, vai chegar na bomba e falar assim, completa. Quer olhar a bomba? Não, completa. Isso é ostentação, isso não é para qualquer um não, só para quem pode. Tá bom, concordo. Já que você falou então em combustível, vamos dar aquela olhadinha nas imagens do trânsito. Vamos ver como está a movimentação nas principais avenidas daqui de Cuiabá. Olha só, não sei se a lente ali está embaçada da CEMOB ou se o tempo está meio nublado. Um pouco fechado. Tá fechado o tempo, Daniel? Um pouquinho sim. Tinha um ventinho a mais hoje? Tava mais fresquinho, né? Sim, parece que vai chover realmente, né? Tomara Já, que venha já. a chuva, né? Sim. Mas ali, bom, é o semáforo. A gente está exatamente num ponto da avenida, me perdi ali, mas é da Fernando também. Correia da Costa. E ali, aquele semáforo, gente, de fato, naquela rotatória, eu desconhecia. Será que é uma nova instalação? Eu tô perdido ali, não sei onde é que a gente está não. Não, gente, porque ali é bem perto do supermercado, porque nesse horário não tem muito trânsito. Ali já é antigo aquele semáforo, eu estava um pouquinho fora aí de localização, de identificação do local. Não, aquele É onde fica a semáforo é Mitsubishi antigo ali, né? já. Isso, E pertinho, e a- exatamente. Entendi. É por conta do horário, ali é tão pesado o trânsito e a gente puxa essa imagem nesse horário aí com trânsito tranquilo e esse ponto é novo, a gente não costuma mostrar, não. Agora nós fomos para um outro lado da cidade, já no Despraiado, no viaduto, tá tranquilo também o trânsito aí. Nesta quarta-feira são apenas 6 horas e 5 minutinhos, mas hoje, olha, muita gente vai trabalhar, todo mundo vai trabalhar, porque vamos lembrar aqui que ponto facultativo na segunda-feira já mudou todo o movimento, o dia do servidor que foi dia 28 numa quinta também, né? Então, ou seja, muita gente emendou aí desde quinta-feira, hoje é segunda-feira então, Daniel, para muita gente, viu? Quem teve a possibilidade de viajar conseguiu, ou então, como você disse, né? Conseguiu tanquear o carro, né? Ou conseguiu fazer esse investimento em viagem e passagem aérea, está retornando hoje, né? Verdade. Isso é para poucos, na verdade, né? Cada vez mais para poucos, né? Sim. Me lembro e sinto saudade na época em que estava tão em conta a passagem aérea. Olha, temos aí agora a trincheira do Jurumirim. A língua está travando ainda, né? Cedinho, vai destravar, gente, tem paciência. Vamos lá, então, um trânsito muito tranquilo aí no trecho também.
Mais um girozinho das câmeras da CEMOB, são 43 câmeras e agora fomos direto ali para a Avenida Fernando Correia da Costa. De fios aí, né? Você não gosta, né? Não, mas olha, isso aí é horrível. E olha só, é que o prefeito em exercício veio até aqui, a gente poderia até falar sobre isso com ele, mas foram tantos assuntos, mas pelo menos ele trouxe a notícia aqui de pelo menos mais duas intervenções, né? Na Avenida Miguel Sutil. Inclusive, uma eu acho que deveria se chamar ali a rotatória Kleber Lima, porque você adora aquela rotatória, né, Kleber? Você pediu tanto um viaduto mas ali. não pode dar nome de gente viva, então eu não estou com pressa não de virar nome de... Estou com pressa de virar nome de viaduto, não. Tá pode certo. deixar para o século que vem para dar o meu nome para alguma coisa. Opa, vai viver muito, hein? Olha só, gente. Bom, viu aí que tá tudo bem, vai com Deus, vai com tranquilidade. Quarta-feira, começando hoje, se Deus quiser, tudo dará certo. Depende da gente, né? Fazer dar certo. Mas olha, é importante a gente falar aqui em relação a essas intervenções que o prefeito em exercício disse, porque são obras muito necessárias. Tem um estrangulamento ali naquela região, principalmente do centro de eventos do Pantanal, depois ali no trevo do Santa Rosa e, importante, se sobrar dinheiro ou se houver uma emenda, né, do Emanuelzinho, aí ficaria uma obra grandiosa ali no Círculo Militar, porque ali o trânsito para. Exatamente. Foi até um tema que a gente abordou com o prefeito em exercício e que a gente poderia desenvolver um pouco mais em relação ao perfil de gestão dele. Ele não sabe, não tem noção de quanto tempo vai se manter no mandato, mas eu imagino que ele tenha preocupação em deixar uma marca, né, nesse mandato, nessa gestão dele. E pelo perfil que ele tem, eu creio que seria muito voltado à execução de obras, né, pelo perfil que ele tem, exatamente. E se ele deixar encaminhado, pelo menos, os projetos desses 2 viadutos na região da Miguel Sutil, já seria de grande valia, né, o período de gestão dele. Com certeza, expertise para isso, como você disse, ele tem, né? E é importante que a gente sempre possa ter obras que são realizadas em um tempo menor, porque essas intervenções castigam também. São necessárias, mas o tempo de realização faz com que os condutores, Daniel, sofram bastante, né? Sim, nós lembramos da região ou das intervenções para a Copa do Mundo que, né, causaram muito transtorno na cidade, né? E ainda causam, né? Afinal de contas, a gente tem ali aquele trecho que mostramos bem pertinho, as obras ainda que são para reparar, né, aquela obra de má qualidade. Então, a gente sofreu muito durante o período de realização das obras e ainda a gente sente o efeito da má qualidade porque foi preciso suspender ali todo aquele trecho para poder refazer um serviço, né? Uma obra caríssima aí, nós temos imagens do local onde estamos relembrando aqui o quanto uma obra, ela é importante, mas realmente exige da gente um pouquinho mais de paciência. E o que a gente não gosta de ver é isso, olha, refazer uma obra. Se tivesse já uns 20 anos, tudo bem, né? Mas uma obra que foi entregue sem ser completamente finalizada é aquilo que nós não temos nenhuma saudade, né, Kleber Lima? Nenhuma. Falar nisso, eu estou lembrando aqui o seguinte, Luciana, que já está vencendo o prazo dado pelo próprio secretário Marcelo para a conclusão ali da restauração da trincheira Jurumirim, né? Então, eram 7 meses, começou em junho, porque eu me lembro então, que... Então está longe, 2 meses ainda. Isso, porque essa obra começou em junho, praticamente com a nossa estreia aqui, Kleber Lima. Por isso que eu não estou nem confundindo aqui o período. E aí eu me lembro muito bem que o prazo, o secretário disse, 7 meses, não deve ter atraso, nós vamos entregar a obra. Mas é claro que obras sempre podem ter problemas. Mas ele disse o seguinte, não, eu estou dando até já um espaço a mais, né, ali, porque a gente tem intenção de entregar até antes deste período.
Bom, gente, vamos agora diretamente para a COP26. Você já sabe, o mundo está falando das questões climáticas, essa conferência das Nações Unidas tentando encontrar soluções, fazendo acordos com líderes mundiais para que nós possamos ter um futuro mais garantido, de uma forma mais confortável do ponto de vista ambiental. E para que isso aconteça, é preciso que os líderes mundiais, de fato, apresentem soluções e principalmente, consigam cumpri-las, o que é muito difícil, mas existe pelo menos uma tentativa. E quem gravou até um vídeo para nós aqui, para essa bancada, para que você possa saber o que está acontecendo por parte do governo de Mato Grosso, lá na COP26, foi o governador Mauro Mendes. Vamos ver então o que o governador tem a nos dizer nesse momento? Bom dia a todos do Notícia de Frente. Estamos aqui nesse momento na cidade de Glasgow, na Escócia, participando da 26ª Conferência do Clima. Mato Grosso iniciou no dia de hoje, na terça-feira, a sua participação numa conferência com diversas instituições, representantes do governo do Reino Unido, da Noruega, da Holanda e diversas outras instituições que participaram de forma online. E aqui nós mostramos os ativos ambientais do estado de Mato Grosso, mostramos a nossa estratégia para neutralizar as emissões de carbono até o ano de 2035. Isso é algo muito diferente, é algo que nenhum estado brasileiro, nem o nosso país está assumindo e nenhum país do mundo. Todos assumem o ano de 2050. Mas Mato Grosso tem plenas condições de atingir essa meta de neutralizações da emissão de carbono até o ano de 2035. Isso será importante para as nossas relações comerciais, para a preservação do meio ambiente e muito importante também porque nós queremos ser reconhecidos e remunerados por esses serviços ambientais que nós estaremos prestando ao clima do planeta. Tenho absoluta convicção de que a partir dessa estratégia e do atingimento dessas metas, nós vamos conseguir mais financiamentos, mais recursos para investir na agricultura familiar, para investir nos povos indígenas, para investir em diversas ações de preservação. Olha só, essa declaração aí do governador Mauro Mendes foi feita antes de um acordo, do principal que aconteceu ontem lá na COP26, que foi para reduzir a emissão de metano. A gente prestou bem atenção, aí o governador falou do gás carbônico, mas ontem teve uma reviravolta lá na COP26 e o acordo que o Brasil assinou, demorou para assinar, mas foi pressionado pelos Estados Unidos, Daniel, foi para reduzir pelo menos em 30% a emissão de metano. E isso é importante e mexe com o agronegócio. Aí nós precisamos depois trabalhar muito quais serão os efeitos disso, porque quando o Brasil, Kleber, assina um acordo, o que a gente entende? Tem que ser cumprido. E o Brasil não assinou de imediato, não. Aliás, nem todos os países que deveriam assinar, como a Índia, por exemplo, a Índia não assinou esse acordo. Aí vamos lembrar aqui, quando a gente fala de metano, nos vem a pecuária na cabeça. Somente Mato Grosso, por conta do processo... Por conta do processo digestivo dos bovinos e bubalinos e também de outros animais, de todos os ruminantes. Você está falando do pum do boi? Eu estou falando da flatulência do boi. Tem um nome mais diplomático para entender. Não, mas você está correto, viu? O pum do boi que ela está falando. E também... Da vaca também. Isso, mas também do gás que sai pela boca, porque os animais, os ruminantes, também arrotam, assim como os seres humanos. E também não é só isso, não. Tem o metano no esterco, Kleber Lima, tá? E aí, se a gente imaginar que apenas em Mato Grosso nós temos aí mais de 30 milhões de cabeças de gado, ou seja, um volume... 10 boi para cada... Exato, para cada habitante do estado. E também no Brasil o rebanho é maior do que a população, sabia disso, Daniel? Nós temos hoje 212 milhões de brasileiros e o rebanho bovino do país está em torno aí de 218 milhões de cabeças. E aí, o que a gente vai fazer? É um produto comercial, um dos maiores exportadores de carne bovina. E se o Brasil assinou esse acordo, imagino eu que tem que ter responsabilidade e também já caminhos para o entendimento técnico de como isso pode ser feito. Por exemplo, deve mudar questões em relação à alimentação dos bovinos, porque
tem tecnologia suficiente para isso, Kleber Lima. Mas aí tem uma questão: transferência de conhecimento, recursos. Nesse momento nós não temos aqui um especialista, fica até dica para a gente trazer aqui para saber se é possível mesmo reduzir a emissão de metano, porque não adianta você trabalhar um percentual fictício ou uma irrealidade só para falar, não, os países estão tentando de fato colaborar, né, com a redução dos gases. Mas e aí, Daniel, fica a responsabilidade ainda maior para Mato Grosso nesse momento? Acho que você tocou num ponto importante, que é um investimento também em extensão rural, em pesquisa, né? Fala-se muito da Embrapa, nós temos aqui a Empaer, que é uma instituição importantíssima para o desenvolvimento do Estado e que esteve envolvida ultimamente aí em discussões, né, sobre a sua sobrevivência ou não, né? Eu acho que, como você tocou nesse ponto, nós temos um rebanho bovino muito numeroso, cerca de 10 vezes a população humana do Estado, que é de 3,5 milhões, e eu acho que isso só confirma mesmo a importância de que nós devemos investir, devemos valorizar o trabalho da extensão rural e da pesquisa, porque a parte da ciência vai ser muito importante para o atingimento dessas metas, né? Tá certo, Daniel. Kleber Lima, vamos lembrar aqui que o metano, por que entrou nessa discussão lá da COP26? Números foram apresentados e são assim, acabam assustando. É 80 vezes mais poluente do que o gás carbônico, o metano. E essa discussão já veio à tona em outros momentos, mas nunca talvez com esse peso, ao ponto dos países estabelecerem um acordo para realmente reduzir a emissão. Talvez por questões econômicas tenham ficado um pouquinho de fora, mas agora não teve mais jeito não. É uma discussão que eu sinceramente assim... É muito técnica, né? É muito técnica, assim, a primeira coisa que vem é assim... Vamos começar a dar sorrisal para os bois, né? Antiácido, né? Alguma coisa do tipo. Mas assim, eu lembro que, falando sério agora, que nós tivemos uns anos atrás, quando a Instância Bahia realizava aquele mega leilão, né? Ela tem uma área aqui, saída de Cuiabá, indo para a Serra de São Vicente. Uma área grande ali e ela queria fazer leilões, ele faz até hoje, mas ela queria fazer aqueles recordes, né? Botar 10 mil, 20 mil, 30 mil cabeças de gado ali. E aí o Ministério Público, através de uma das varas do meio ambiente, foi lá junto com a SEMA e falou, não pode fazer. Por quê? Porque tem impacto ambiental e criou qual o impacto? O impacto é exatamente os dejetos dos animais naquele local, sem todo um estudo de impacto, é muita urina, né? Cada boi daquele, litros, baldes de urina, ao meio 10 mil boi mijando ali, um risco de contaminação do lençol freático, né, que essa região toda aqui é porta de entrada ou já é bacia do Pantanal. Então, assim, tem consequências que a gente não pensa quando a gente vai comprar o bife no açougue, né? Sim. A gente acha que o boi nasce ali, o boi não nasce ali, o boi precisa ser criado no pasto ou em confinamento. O nosso é extensivo, é pasto, né? E é uma das vantagens do boi mato-grossense, que é uma carne verde, né? Do boi criado no pasto. Como é que resolve isso? Eu não sei, porque as pessoas não vão deixar de comer por causa do gás metano. Claro. As pessoas precisam continuar comendo. E a dieta da carne é uma dieta mundial, né? São poucos os povos que não comem carne. A carne de boi a Índia não come, né? Não sei se de boi ou se de... Vaca. Não, a vaca é sagrada. A vaca que é, vaca então é sagrada. O boi come, né? Sim. Enfim, então, mas fora disso, por onde eu olho aí, quem não come é que não tem como comer, não dá conta, né? Mas é um problema difícil de solução. E eu não sei também qual embora Mato Grosso seja o maior rebanho do Brasil, eu não sei se o rebanho brasileiro ele é tão maior assim em escala planetária, né? Não sei, Estados Unidos cria muito gado. A Índia também é um dos maiores produtores até porque de não carne. mata, né? Então, assim, aí o Brasil é que vai ter que, não sei, eu não sou especialista no assunto. Mas eu acho que a preocupação do governador também, de uma forma mais ampliada, é com a certificação desse produto agropecuário aqui de Mato Grosso, né? Você falou de carne, madeira, muito importante.
isso deixou de ser apenas um extra, uma opção. Você certificar a procedência da madeira, por exemplo, de Mato Grosso, para ser algo que principalmente a comunidade europeia exige, né? Da onde saiu essa madeira? Era de área de desmatamento? Não é. Ilegal ou não, né? Então, eu acho que esse posicionamento do governador em relação às metas até 2035 são bem ousadas, né? São até 15 anos antes do que o governo federal e o restante dos países planeja. Ele deu uma sinalização legal, importante, para esses países, esses parceiros comerciais, né? Ele citou ali a Holanda e a Noruega, são duas nações que costumeiramente costumam ter esse contato com os estados da Amazônia Legal e também financiam, né, o Fundo Amazônia, agora o Fundo Verde, acho que alterou o nome, mas financiam essas ações de preservação e de conservação ambiental. É isso mesmo. E Kleber, só para responder a sua pergunta, um total de 100 países assinaram esse acordo para reduzir em 30% o metano, mas os países que mais são produtores da carne bovina, que você questionou aí, não assinaram. Eu estou falando da Rússia, da China e também da Índia. Pronto. Entre os 5 maiores produtores de carne está o Brasil. O Brasil assinou, mas os outros 3 países que também precisariam assinar para ajudar a reduzir o gás metano, esses países não assinaram. Pronto. Ou seja, mas se o Brasil assinou, é isso que eu estou dizendo aqui, se o Brasil assinou, é porque não é possível uma irresponsabilidade. A gente acredita o quê? Que diante de pesquisas, diante do clamor, tá, pelo boi verde, por exemplo, nesse momento aqui eu também não tenho condições de saber, de dizer, de afirmar que o boi verde não tem a concentração de metano, não tem esse gás, porque o boi verde, pelo menos, a alimentação dele não inclui agrotóxico, a alimentação é vegetal. Aí tem o boi orgânico, então a gente precisa aqui de um técnico e a gente pode até trazer para explicar como é possível fazer com que a agropecuária aqui brasileira, aqui mato-grossense pelo menos, reduza, né, a emissão do gás metano, porque interfere diretamente na alimentação desses animais. Se o Brasil assinou, acreditamos aqui que deva ter alguma evolução, até porque o Brasil não vai querer perder exportações. E se esses países, Kleber, fizeram um acordo dizendo o seguinte, olha, só vai exportar a carne daqui 5 anos, aquele país que apresentou todos os certificados, que realmente mudou o manejo e que temos como comprovar que realmente ajudou o meio ambiente, não emitiu tanto metano. Pode ser um caminho, né? Porque mexeu na economia, aí sim os países começam a se organizar. Pode ser aí o ponto de partida, né? Você falou da China, é o principal parceiro comercial de Mato Grosso, compra muita carne do estado, né? Eu acho que realmente deve ser um futuro próximo, como eu disse agora há pouco, a procedência da carne, né? Você incluir esse produto nessas questões ambientais, nessas metas que estão definidas até 2035. Muito bem. Kleber Lima, mais algum ponto a respeito disso? Não. Não, nada mais aqui? Não é, como eu falei, não é um assunto que eu entenda sobre falar. Não, mas nós vamos aprender, porque muitos assuntos a gente aprende juntos, né? Vamos aprender, fica aí até já uma indagação para o governador Mauro Mendes, né? Qual é a preocupação dele, a alternativa para poder dar o start aqui em Mato Grosso, já que ele gosta de fazer a lição de casa, ele está lá na COP26 apresentando 12 ações, defendendo o Mato Grosso com 12 ações, com metas para reduzir até de forma antecipada, né, Daniel, a emissão de gás carbônico. Ele vai chamar para si essa responsabilidade, penso eu. E assim, a gente precisa aguardar também quando a secretária Maureen está lá, né? Sim, então, quando sim. eles vierem, eles vão dizer como, né? Vão cumprir essas metas. Mas o importante que o governador está fazendo, acho que inclusive eu acho que deve estar envolvido o secretário Galo, é nessas relações bilaterais com esses países, né? A Noruega e a Holanda, por exemplo, costumam investir no Fundo Amazônia, né? Às vezes até diretamente nos estados, né? Para essas ações de conservação ambiental. Não é pouco não, né? Não é pouco não, são milhões de dólares.
E é nisso que o governador está de olho. Eu até ouvi um número ontem e fiquei impressionada. Eu falei, não, eu preciso trabalhar melhor esse valor, entender, mas a grande mídia trouxe cifras aí de trilhões, Kleber. Coisa de 100 trilhões para ajudar o meio ambiente. Ou seja, realmente recursos não vão faltar não, viu? Mas tem que fazer a sua parte, né? Bom, gente, falando ainda dessa questão ambiental... Só para dizer o seguinte, foi mencionado o Galo, agradecer o Galo. Sim. O secretário Rogério Galo, foi ele quem intermediou conosco esse vídeo que o governador mandou, que o governador não levou assessoria de comunicação, né? Então aí eles próprios, a equipe, os membros da comitiva estão se revezando aí nas funções de cinegrafista de celular, de ajudar nos textos, para a informação chegar. O importante é que chegou aqui. E a gente agradece ao governador e também ao secretário Rogério Galo. Opa, então vamos nomeá-lo secretário da comunicação por enquanto, né? O assessor de imprensa do governador. Quando eu falo em Glasgow, eu lembro do He-Man. É verdade. Eu não sei porquê, eu lembro do grito do He-Man. Pelos poderes de Grayskull, para mim é parecido. Soa, né? Com a mesma... não tem nada a ver, eu acho. Aliás, eu nem sei se Grayskull é real ou é fictício, né? É fictício. Quem sabe foi inspirado em Glasgow, né? Então, inspiração. É tudo trava-língua, né? E já que nós estamos falando no secretário de Estado, o secretário Marcelo Oliveira estava aqui na audiência, está na audiência conosco, nos viu falando na abertura do programa sobre a previsão das obras da trincheira Jurumirim, e ele traz a informação, me passou aqui, que a parte do piso inferior, que é a parte de baixo da trincheira, está com previsão de entrega em dezembro. E a partir de janeiro começar a trabalhar nas vias superiores, na parte de cima. Opa, muito bem, então obrigada Aí, pela resposta. Nas festas do fim do ano a gente já vai estar com aquilo menos travado. Eu suponho até, isso eu não falei com ele, né, Marcelo? Suponho até que vocês vão liberar a parte de baixo, dar uma tréguazinha aí nas festas de ano e retoma ali depois pelo dia 15, né? Para travar a parte de cima, né? Acho que seria mais prudente, né? Fica uma sugestão até, se não for isso. A questão das chuvas também, isso pode influenciar muito, né? Tem isso. Nas né? obras, sim. A chuva acho que afeta mais a parte de baixo, né? Com certeza, com certeza. Que já vai estar... mas a Aliás, drenagem, um dos problemas da parte de baixo era exatamente o dreno que não funcionava. Exato. Que é risco de daquele é uma intervenção muito necessária. Foi uma pessoa conhecida minha que veio para Cuiabá, passou isso antes, né, das intervenções. Falei, tem quantos anos essa trincheira? Foi 3 ou 4. Parece que tem 50. Pois é. O nível de infiltração, o aspecto, não, realmente. A gente recebe a pessoa na cidade da gente, a pessoa já chega criticando, falando mal das coisas da gente. É por isso que quando vem pessoas de fora aqui, eu levo para a Chapada, para o Pantanal, porque as obras da Copa nos envergonharam mesmo, eu entendo, viu? E olha só, aquele cara que chega na sua casa, você já fica olhando, né? Fica olhando. Tá sujo aqui. E olha que ele sai, ele faz quase Kleber, mas por exemplo, relatório, olha, quando eu cheguei em Brasília, apontando todos os defeitos. Mas quando eu cheguei em Brasília e vi as obras da Copa, uma qualidade infinitamente superior daqui. Como não chamar a atenção? Exceto o aeroporto, as pessoas que também viajam. demorou para burro. Também, pois é. Então, assim, uma reclamação que eu considero justa, legítima, né? É meu dinheiro aqui. E ele falou só pro Daniel, ele foi discreto. O Daniel que está falando na televisão. Pronto. Como o Daniel entreguei a pessoa. Daniel, ninguém sabia disso, viu? Santo, não. Ninguém sabia que as obras daqui eram vistas assim com os olhares de reprovações, viu, Daniel? Ninguém sabia. Ainda bem que você trouxe essa informação pra gente, viu? Não liga para o Kleber Lima, não. Bom, gente, olha só, ainda falando de questões ambientais, olha só, acabei de receber uma informação aqui maravilhosa, tá garoando. O tempo está mudando mesmo, uma chuvinha está caindo em algumas regiões aí da capital, coisa boa. Aliás, até estranhei que não choveu ontem, porque dia de finados, gente, é impressionante, sempre chove. Então a chuva não caiu ontem, mas olha só, está molhado já o asfalto, dá para ver a pavimentação ali brilhando. Que gostoso demais, muito bom, gente, precisa chover mesmo, né? Bom, e falando ainda de questões ambientais, uma entrevista concedida pela deputada federal Rosa Neide trouxe aí também elementos importantes, porque tem um projeto de lei tramitando lá na Câmara que ainda vai passar
pela aprovação do Senado, mas tem ações em relação às queimadas, justamente para ajudar o meio ambiente. Vamos ver então se tem realmente essa novidade aqui para a gente. Esse projeto de lei, ele veio para casa em 2018. E a gente, em 2020, com a questão do incêndio do Pantanal, foi criada uma comissão externa que eu coordeno e nós tivemos a oportunidade de fazer em torno de 30 audiências públicas com especialistas, com pessoas de comunidades, com o INPE, com a ANA, para que várias entidades, mais de 30 entidades também estiveram presentes, para discutir como manejar fogo no Brasil sem o risco de incêndios. Sim. Então, a gente já pensou que era bom não ter fogo nenhum. Só que a gente sabe que a história da humanidade é antes e depois do fogo. A criação do fogo é histórica no avanço da sociedade. E por isso ele existe. Culturalmente, muitas comunidades usam o fogo. Sim. E o fogo, se bem manejado, ele favorece o meio ambiente em muitos aspectos. Por exemplo, o excesso de biomassa no Pantanal é que fez com que o incêndio do ano passado se transformasse na catástrofe que transformou. Sim. Então, esse projeto de lei provavelmente será aprovado rapidamente no Senado, porque tem esse acordo. Agora já ainda vai para o Senado. Vai para o Senado com a deputada. presidência da Câmara. Sim. E ele traz uma prescrição. É como se fosse um receituário. Como é que se queima no Pantanal, como é que se queima no Pampa, como é que se queima na Caatinga, em áreas de floresta. É dizer como, quando e quem vai orientar esta queima controlada para evitar incêndios. Infelizmente, tem que punir. Sim. Poderia ser pela consciência, mas nesse primeiro momento ainda é pela punição. E a gente ouviu todos os especialistas que dizem o mundo não aguenta mais 2 décadas neste modelo. Nossos filhos e netos poderão não ter o planeta para sua sobrevivência. É isso que a COP está discutindo, é isso que o Brasil tem que fazer, é isso que Mato Grosso tem que fazer. Bom, vimos então a entrevista concedida ao Jornal do Meio-Dia. É a deputada falando sobre a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Foi aprovado na semana passada, na quinta-feira, mas, Daniel, ainda não está valendo. Vai passar para o Senado. E essas discussões, elas são importantes, porque assim como a gente está tratando aqui da COP, para aprovar um projeto como esse, não tem como não ter a participação de pesquisadores, de cientistas, porque muda todo o sistema de manejo. Estamos falando do fogo, que em muitos casos ele também traz inúmeros benefícios, senão ele não era empregado, né? Mas enfim, não foi aprovado ainda no Senado. Essa discussão é importante porque nesse momento que a gente fala aqui de questões ambientais, mostra também a Câmara dos Deputados dando a sua contribuição. É importante haver essa preocupação de ter um mecanismo único, né, de combate ao fogo, às queimadas, né? A gente viveu uma tragédia muito grande ano passado na região do Pantanal e vimos que todos os esforços foram feitos para evitar, para combater, mas não era uma ação coordenada, coletiva entre os estados, certo? Em Mato Grosso, nós fizemos a nossa parte. Esse ano foi muito melhor, né? O nível o índice de queimada caiu drasticamente, mas realmente não pode só depender de um estado ou de colaboração, por exemplo, de Mato Grosso do Sul com aqui o estado vizinho. Se houver um mecanismo coletivo e único, né, uma sistemática para o combate ao fogo, ao incêndio, essa queimada é ilegal, como a própria deputada falou. O fogo é um instrumento que é usado, né? Se for de forma controlada, faz parte mesmo das estratégias do agronegócio, mas se houver um controle maior e uma sistemática, um mecanismo coletivo entre os estados, né, nós vamos conseguir reduzir bastante esse problema. Tá certo, Daniel. Kleber, alguma contribuição? Não, está contemplado aqui pelos conhecimentos do nosso querido Daniel Petengil. Tá certo, então eu vou para algumas mensagens. Olha só, antes de chamar as mensagens, quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Muita gente novamente nos assistindo pela plataforma do Gazeta Digital, portal Gazeta Digital e também pelo Facebook da TV Vila Real. A audiência, gente, está crescendo a cada dia nessas plataformas e se você não sabia, já fica sabendo agora, porque se tiver que sair de casa, não precisa ficar triste, não em perder o programa. Coloca lá no carro pela
pelo Facebook, por exemplo, pelo portal, e vai pelo menos ouvindo a gente, tá? Ou seja, você nos tem aí na palma da sua mão, na hora em que desejar, na hora que for possível, viu? No portal Gazeta Digital, fica lá em tempo real. No Facebook, fica lá, ou seja, você pode assistir o programa horas depois, tá bom? Mas não vai perder a gente. E fica aí também o número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem, ter esse momento aqui de interação conosco. Vamos então às primeiras mensagens desta quarta-feira. Contratos, convênios, antes de firmar, oferecer vistas à sociedade. Contratos, convênios, antes de firmar, oferecer vistas à sociedade. Está falando aqui o seguinte, mais verbas para projetos ambientais, ok, mas não entregar o nosso solo, nossa alma. E as discussões vão ficar acirradas, porque geralmente acaba trazendo uma certa insegurança, porque no fundo, gente, ninguém gosta de mudanças, mas as mudanças, elas são necessárias, né? Então é preciso ampliar, sim, esse debate, essa discussão. Olha só. Chega dessa conversa de ecologia, fala do prefeito bandido, é o Marcelo Ferreira, gente. Marcelo, olha só, ele disse mais aqui, se depender desses que se dizem ecologistas, os seres humanos deverão passar a comer minhocas e insetos. Os dois assuntos são importantes, viu, Marcelo? Mas eu considero que nós precisamos também evoluir do ponto de vista ambiental. De fato, é uma questão técnica, mas não dá também para dizer que tudo é uma questão de política para poder prejudicar o Brasil. Não, o Brasil pode se ajudar, pode alavancar ainda mais a produção e até mesmo proteger os trabalhadores rurais. Porque é uma atividade de risco também, né, Daniel? Então, ou seja, quando a gente fala de meio ambiente, fala de mudanças de manejo, é benéfica essa situação, essas mudanças para toda a sociedade, viu? Para a gente que consome e quem está lá na ponta produzindo também, tá bom? Vamos lá, então. Aqui, olha só, o pessoal está querendo mesmo falar do prefeito, viu? Falando aqui, cobrando a gente para falar um pouquinho mais também da operação Capstrum e também da outra operação, a Cupincha, né? É porque, por enquanto, nós não temos muitas novidades. Trouxemos até aqui o prefeito em exercício, José Roberto Estoupa, estamos aguardando os posicionamentos, as decisões, as deliberações do Poder Judiciário, certo, Kleber Lima? Para que a gente possa trazer novos elementos. Ou hoje surgiu já alguma feriado, nova né? informação? Pois é, um feriado, então acabou feriado, aí. O que tem de os próximos passos desse episódio é, se houver alguma decisão judicial em benefício do prefeito e dos secretários presos, né, ou com medidas restritivas, e amanhã na Câmara, que vai apreciar a abertura ou não da comissão processante, a instalação, né, da comissão processante, conforme foi requerido lá pelo suplente de vereador Felipe Corrêa. Ótimo, vamos falar então da comissão processante no próximo bloco, porque se tudo der certinho, o Daniel Santos ao vivo vai trazer informações para a gente lá da Câmara, tá? É porque tem uma informação que eu vou trazer no próximo bloco importante em relação ao que vamos trazer aqui ao vivo. Mas então a gente vai chamar agora um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho.